Então, eu gostaria de falar apenas algumas poucas palavras, porque todos vocês são muito afortunados, porque vocês vivem em Vrindavana e fazem Parikrama Vrajamandala Parikrama. De alguma maneira, eu penso, o que eu vou falar? Pujaparine Maharaj falou, por que a gente adora Srimati Radhika? Por quê? Krishna é a suprema personalidade de Deus. Krishna é o Supremo. E Krishna também diz na Bhagavad Gita. Esse sloka da Gita é muito importante. Todos devem seguir a pessoa superior. E Krishna é o superior. E Krishna adora os pés de lótus de Srimati Radhika. Então Maharaj disse, por essa razão, nós estamos servindo os pés de lótus de Srimati Radhika. Mas tente entender que o nosso Shastra Siddhanta sempre fala, uma coisa é o Rasa Siddhanta, outra coisa é o Shastra Siddhanta, é o Tattva Siddhanta. A filosofia e a raça, a doçura.
Em termos de Tattva Siddhanta, Krishna é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Ete Chan Sankala Pusha, Krishna Stu Bhagavan Swayam. E Krishna também é Vishaya Vigraha. E Srimati Radhika, ela é chamada de Ashaya Vigraha, o abrigo do amor divino. O nosso objetivo é servir Krishna, isso é verdade. Porque se Chaitanya Mahaprabhu está dando a filosofia perfeita, o Tattva Siddhanta, Arada Bhagavan Brajesh Chaitanya. Essa é a opinião mais elevada do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Quem é a nossa Istadeva Arada Bhagavan Vajesh Chaitanya Vrajandanandana Shama Sundara? Ele é a nossa deidade adorável. Isso é verdade. E também a gente fala Vrindavana, Tadama Vrindavana. Krishna é chamado de Dhira Lalita Nayaka. Quem é Dhira Lalita Nayaka? É aquele que tem 4 qualidades extraordinárias. Ele é Navajovana, sempre jovem. E tem uma forma linda. Segundo, ele é Parihas. Ele é muito experiente em brincar, fazer brincadeiras. Priyasi. Ele é completamente dominado pela sua amada. O que Srimati Radhika diz, ele faz. Ela diz, coloque alta essa tinta vermelha no meu pé, e Krishna faz. E o Nishtintata, ele é completamente livre de qualquer ansiedade, de qualquer estresse, qualquer preocupação. E, da mesma maneira, em Tattva Siddhanta Srimati Radhika e Ashaya Vigraha, quando Krishna manifesta este humor de Dhira Lalita Nayaka, Srimati Radhika também manifesta o seu humor. Swadhini Vartika Nayaka. Sadhini Vartika Nayaka. Nayaka Prakaram, isso é explicado. Sadhina Vartika Nayaka Srimati Radhika. Ela dá ordem a Krishna, faça isso, faça aquilo. Isso é chamado de Rasa Siddhanta. Então, Jiva Goswami Pada, no seu comentário, ele explica. Todo mundo tem que seguir o Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Se você não adentrar no Tattva Siddhanta e apenas se submergir em Rasa Siddhanta, você vai se tornar um sarradia. Ou talvez algum ahanga upasana. Você sabe o que é isso? Essa concepção de eu sou Radha, eu sou Lalita. Eu sou mãe Yashoda, Nanda. Isso é ahanga upasana. Então, muito cuidadosamente, nós fazemos Vajjana Sadhana dessa maneira.
Então há o Rasa Siddhanta e o Tattva Siddhanta, lado a lado. A gente dá o exemplo de um rio que flui e tem duas margens, lado a lado. Então, Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Mas primeiro deve-se estabelecer a fundação de Tattva Siddhanta. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu explicou isso. Se você fixar a sua mente na consciência de Krishna, você deve seguir o Siddhanta, Tattva Siddhanta. Você deve entrar em Tattva Siddhanta e também em Rasa Siddhanta. Tattva Siddhanta é como a fundação. Se a sua fundação é muito forte, é possível fazer um grande palácio. Mas, se o Tattva Siddhanta não é forte, e você for construir, e você fizer muitos andares na sua instrução, daqui a pouco vem um maremoto, um tsunami, e tudo vai embora. Então, por essa razão, sempre lembre-se disso. Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Gurudeva sempre dizia isso. Então, da mesma maneira, como entrar em Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta? Passo a passo, faça Bhajana Sadhana, Sadhu Shraddha, Sadhu Sangana, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nista, Rucha Shakti, Rati Bhava, e aí você vai atingir Prema. Esse é o processo. Mas aqui é Vrindavanadam. Vrindavanadam é o quê? É Rasamai, é a morada da raça. Rasamai Bhumi. Raghunatha Das Goswami citou este verso. Vrindavanadam é transcendental a Prakrita. E aqui todas as entidades vivas, mesmo aqueles que são inertes, todos são conscientes. O que quer dizer? Todos são conscientes Chitta. Mas aqueles que são de alta classe, devotos exaltados, eles atingem pelo menos Bhava e Prema Dasa. E aí dá para compreender tudo isso. Porque este Dhamma é coberto com a rede de Maya. Então Bhaktivinoda Thakura explica você só pode ver as coisas transcendentais quando Mayadeva remove a rede de Maya que cobre. E aí você pode ver Tim Maya Bhumi, a morada transcendental. Então, por essa razão nós viemos aqui. E nós oramos a Yoga Maya. Como Yoga Maya irá remover a rede de Maya. Bhaktivinoda Thakura, em muitos kirtanas, ele também explica que essa Yoga Maya
e para Kura Yoga Maya. Quando a Yoga Maya será removida, e você vai poder ver essa Tim Maya transcendental. É por isso que a gente ora e ora. Então, pela misericórdia sem causa de Guru Krishna, que isso possa ser manifesto no nosso coração de outra maneira, como será possível? A gente vem aqui fazer o Vrajamandala Parikrama com Guru Vaishnava Vrajavasi. Quem são os Vrajavasi? Aqueles que residem em Vrindavanavasi. Eles são muito queridos de Srimati Radhika. Brajavasijan, ei Brajavasijan, vocês são os residentes de Braja. Por favor, me mostre o casal divino Radha Krishna. Remova essa teia de Maya. Entenda, esse é o processo. Porque não há nenhum processo para atingir esse prêmio mais elevado. O nosso Gurudeva está sempre chorando. A gente não sabe nem como chorar. Você sabe chorar? A gente está chorando para coisas materiais. Riqueza, dinheiro, nome, fama, reputação, lava, puja, pratista. Mas quando que a gente vai chorar só por Krishna? Mahaprabhu, ele disse a sua mãe Satideva: ó mãe, chore apenas por Krishna. Como chorar por Krishna? Esse é o processo também. Vrajavasi. É muito raro encontrar um Vrajavasi. Não é tão fácil não ser um Vrajavasi. Rupa Goswami Pada explica Tanama Rupa Charita Sukritananda Smito Kramina Rasana Manasani Manasini Yojatistan Vajeta Januraga Jananugami Kalam Nayan Upadesha Saram. Sadakarupena Siddhakarupena Chatrahi Sadarupi Siddharupa. Na forma de sadhaka, de noite chorar por Krishna, cantando os santos nomes, orando, para que essa autorrealização venha. Esse é o processo. Assim como os Goswamis, Rupa e Sanatana, de noite, eles cantam os santos nomes. De noite, 24 horas. Se usa danda 24 minutos. Os nossos Goswamis descansam quantas dandas? Shai Danda significa 96 minutos. 1h e 36 minutos. Mesmo quando eles descansam, nesse momento, no sonho deles, vem quem irá da Govinda. Tente entender. Nesses 36 minutos, 4 dandas, eles costumam ir coletar
alguma doação, Bhiksha. E estão sempre se lembrando dos passatempos de Radha Krishna. Radha Govinda Lalite Hinanda Suna Kota. Srivasa Acharya compôs este verso glorificando 6 Goswamis. Como que eles fazem bhajana sadhana em Vrindavana. E eles ficam indo de um lugar para o outro. Uma noite, eles descansam sobre uma árvore. Por quê? Porque eles compreendem que cada árvore de Vrindavana é um testemunho dos passatempos doces de Radha Krishna. Às vezes algumas pessoas dizem: por que os nossos Goswamis descansam cada noite em uma árvore diferente? Talvez para não ficar apegado ao local, senão a Shakti vai vir. Não, mas isso na verdade não. Certa vez um devoto falou isso e Gurudeva ficou muito triste e falou: o que você está falando? Eles abandonaram tudo, posição elevada, estão cantando o santo nome. Como é possível que eles fiquem apegados a uma árvore? Eles não são alma condicionada, não. Eles compreendem, eles sabem que todas as árvores de Vrindavana são testemunhas dos passatempos de Radha Krishna. Isso é verdade. E por essa razão, eles muito humildemente estão pedindo por bênçãos. Eles compreendem que todas as árvores são kalpa vikshas, Siddha Mahatmas. Isso é verdade ou não é? Às vezes eles vão ao Jamuna e choram. Eles sabem de tudo isso. Eles compreendem. Então, Bhakti é assim. Primeiro faça Arupa Siddha Bhakti. E então, Sangha Siddha Bhakti. Então, Swarupa Siddha Bhakti. Esse é o processo. Você não pode pular etapas. Você não pode impor. Primeiro faça Bhajana Sadhana sob a orientação de Guru Krishna. Ouça Harikatha. Repetidas vezes, ore, ore, ore. Porque sem orar, como fazer? Vocês entendem? Se orar para o Senhor, ore para Guru Vaishnavas. Quando que esse amor vai se manifestar no meu coração? Por isso que a gente vai para todos os locais de passatempo de Krishna. E pede, por favor, me dê uma gotinha de misericórdia no meu coração. Kripa. Então eu citei esse verso de Raghunatha Dasa Goswami.
Mesmo Brahma, Shiva, Narada, todos os devotos exaltados do Senhor estão ansiando como receber uma poeira de Vrindavana, dos pés de Srimatiraja. Uddhava foi a Vrindavana e ele viu o humor mais elevado de Srimatiraja e ele recitou muitos slokas, 6 versos ele recitou. Todos os slokas passo a passo. Então, Vrindavana Vasa, Harikatha, Guru e Vaishnavas. Essa é a nossa meta, nosso objetivo. Então, por isso, todos os anos a gente vem e faz parikrama. Na verdade, Gurudeva falou, quem está fazendo parikrama? Gurudeva. Aqueles que são Siddha-Mahatmas. Então, por que a gente fica em Vrindavana? Vishwanath Chakravarti explica. Eu tenho que ficar em Vrindavana. Perdão, não é porque. Onde ficar em Vrindavana? Nós vamos ficar em Vrindavana naqueles locais que estão completamente sob o controle de Srimati Radhika. Os locais que não estão sob o domínio de Srimati Radhika. Que local? Qual é o local que a gente não vai? Sakstari. O local de Chandravali. Quem que vai para lá? Ninguém. Mas se não tiver um rival, como é que o prema vai se manifestar? Precisa ter um rival ou não precisa? Ninguém vai para lá, não? Alguém falou que outras sampradayas podem ir para lá, tudo bem. Tudo bem. De qualquer maneira, só estou fazendo uma brincadeira. Os locais que estão completamente sob o domínio de Srimati Radhika. Qual local? Qual é o local mais elevado? Radha-kunda. Maharaj está dizendo. Os nossos Goswamis também dizem. Às vezes Jatila e Katila também vão no Suryakunda. Mas Radha-kunda. Mas no Radha-kunda, Yogamaya para elas completamente. Então esse é o nosso objetivo. Pouco a pouco nós estamos indo. De Vrindavana para Giriraj Govardhana. E então, após Giriraj Govardhana, nós vamos a Vrindavana. Srila Rupa Goswami Pada, no Néctar da Instrução, ele explica claramente que passo a passo nós vamos de esse lugar para o outro. De Vrindavana para Giriraj Govardhana. Vaikuntha Janitor Varamada Puri. Mathura é mais elevado que Vaikuntha. E a gente também não deve ficar em Mathura, não.
porque Kubo já está lá. Vai rapidinho para Mathura, faz seus pranamas e pega as bênçãos de Mathura Deva, faça a chamana no Jamana e vá para Vrindavana no Keshigata. Esse é o processo. Se você ficar muito tempo em Mathura, Kubja Devi não vai permitir que você vá para Vrindavana, não. Ela vai dizer, fique aqui. Então, quem que vai ficar em Mathura, hein? Então, bem rapidinho, venha para Vrindavana. E após Vrindavana, para onde você vai? Giriraj Govardhana. Vrindavana também é um local muito doce. Rasa Lila também acontece aqui em Vrindavana. Mas qual Rasa Lasa? Saradiya Rasa, Panchayati Rasa. Tem muitos nomes. Muitos tipos de gopis participam. A Panchayati Rasa era a Rasa do outono. E após Vrindavana, você deve ir para Giriraj Govardhana, Bolo Giriraj Maharaj Ki Jai. Então, Krishna faz Rasa Lila no colo de Giriraj Govardhana. E é Vasanti Kirasa. E após Vasanti Kirasa, após Giriraj Govardhana, a gente vai para o Radhakunda, que é um local muito belo. Tem um Radhakunda muito lindo ali. Então, nosso objetivo máximo é esse. Rupa Goswami Pada, ele nos deu essa instrução, passo a passo, como obter a nossa perfeição máxima. Um é Panchakoshi Vrindavana, o outro é Bihat Vrindavana. A gente faz, no Ekadasi, a gente fez esse parikrama dessa Vrindavana menor, Panchakoshi. E aí depois a gente vai para Govardhana Parikrama. E aí após isso, a gente vai para o Radhakunda. Esse é o processo. Então, nosso objetivo é como se tornar uma serva de Srimati Radhika. Só precisa de um pouquinho de abhimana, de ego. Faça tudo. E também Rupa Goswami Pada explica no Lalitastaka. Qualquer pessoa que pense, eu quero me tornar uma serva de Srimati Radhika, basta essas palavrinhas ouvirem, entrarem no ouvido de Lalita Devi, ela vai lá e vai te pegar e vai te oferecer os pés de lótus de Srimati Radhika. No Lalitastaka isso é dito. Então, que lindo. Então, a gente veio aqui para esse Brajabandha Parikrama. Muitos devotos da Sika Vaishnava estão aqui. Eles vão falar Harikata. Gambira Irchita Mashindo Sasasneva. Raghunatha Dasa Goswami compôs este verso. Apenas se renda aos pés de lótus de Srimati Radhika.
Radha Dasi. Seja focado nos pés de Lord Shrimati Radhika. Porque se você não for focado em Shrimati Radhika, aí tanto que Radha Nista, então primeiro você deve ser focado nos pés de Lord Shrimati Radhika. E segundo, você deve ficar em Vrindavana. Se você não se abrigar nos pés de lotes de Shrimati Radhika e ficar em Vrindavana, como será possível? E a terceira condição, sempre se associe com os Rasika Vaishnavas. Então, passo a passo, Rasakata. De outra maneira, o teu coração fica seco. Esse é o processo. Rasamayikata. Então, Shukadeva Goswami disse para Parikshit Maharaj, Lila Kata. Tudo ele disse. E finalmente, Shukadeva Goswami disse a Parikshit Maharaj, eu falei tudo isso. Agora eu vou te dar a conclusão. Se absorva completamente nos passatempos doces de Radha Krishna. Porque apenas pelo Tattva Siddhanta, quando você analisar profundamente, você vai ver que o Tattva Siddhanta é um obstáculo para a pessoa se tornar um servo de Shrimati Radhika. Você entende? Porque onde tem Tattva, tem opulência. Porque ele é Bhagavan. Tente entender. Porque quando aquele que pensa que Krishna é Bhagavan não pode servir nesse humor de Vraja. Todos os residentes de Mathura, Vaikuntha Yoda, Dwaraka, eles pensam Krishna é Bhagavan, Bhagavat Buddhi. Esse humor de opulência, ele não pode compreender o humor de Madhurya. Mas no começo precisa, isso é verdade. Mas quando você chegar num estágio elevado, então você deve esquecer. Esquecer de quê? De que Krishna é Bhagavan. O que você vai pensar? Krishna? Ele é o Ele é um membro da família dos Vrajavasis. Vrajavasi significa isso. Que nem quando a gente fica com a nossa família, mãe, pai, filhos. Da mesma maneira, os Vrajavasis, Nanda e Yashoda, eles nunca pensam que Krishna é Bhagavan. Todo dia, Nanda e Yashoda dão bênção para Krishna e Balaram. Eles dão mesmo a sua poeira dos pés dele para Krishna. Krishna todo dia presta suas reverências para os pés de lótus de Nanda e Yashoda.
Os amigos de Krishna, Shubhasiddhana, eles brincam com Krishna. Ei, Krishna, você não é mais do que a gente, não. Seu pai Nanda Maharaj só tem 9 lakhas, 900 mil vacas. E Shridama diz, meu pai me chamou no Maharaj? Ele tem quantas? Tem 11 lakhas. Tem 1.100.000 vacas. E às vezes eles chegam num acordo. Às vezes eles chegam num acordo. Krishna disse, minha mãe Yashoda e meu pai me nutrem como se eu fosse um bebezinho inocente. Bhagavata Acharya está lá, mas Nanda e Yashoda pensam que ele é um bebezinho inocente. Krishna diz, quando Srimati Radhika e as Gopis me criticam, ah, você é estúpido, sem noção, seu patife, seu lampato, seu libertino. Krishna fica muito feliz. Ele quer ouvir essas palavras. Ele fica muito feliz porque ele era Seka Shekara. Ele quer ouvir esse tipo de palavras doces. Brahmadina, Brahma Sanhita está fazendo muitos Tava-stutis. Qualquer Vrajavasi vai falar isso? Algum Vrajavasi vai falar isso? Govindade Purishnaham Bhajami? Vai nada. No Brahma Sanhita é dito isso, né? Em cada sloka se diz. Que Brahma é Adhikarik Dasha. Adhikarik Dasha. Bhaktivinoda Thakura explica. Ele está nesse humor de Dasya, por isso ele faz orações, Tava-stutis. Então a gente está aqui falando sobre isso. Então, que doce essa Vrindavana, esse humor. Então, no começo precisa de sadhaka, dasya, bhagavata-tattva. Então, em sânscrito tem tat-padartha gyan e tam-padartha gyan. Eu conheço sobre o Senhor, eu conheço, conhecimento sobre o Senhor e o conhecimento sobre a alma. Mais fácil bhajanesada e chega ao estágio mais elevado, e aí você vai compreender. E aí vem Sangha Siddha Bhakti. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Vishwanath Chakravarti Pada explica passo a passo. Todas as boas qualidades vão se manifestar no seu coração. Então, após Sangha Siddha, vem Swarupa Siddha Bhakti. Você vai compreender a sua forma constitucional transcendental, Siddha Deha. Por isso, Mahaprabhu disse para Raghunatha Dasa Goswami. O que ele disse? Ele entendeu a forma transcendental constitucional. A sua seda
servir Krishna na sua cidadela constitucional. Então, mantra Maya Upasana, e aí vamos para Saraksiki Upasana. Então, passo a passo. Você já tem tudo. Apenas com a associação do sadhu, isso vai se manifestar. Itacida Krishna Prima Sabu Kavunaya Shravanada Shudastite Koroya Udaya. Udaya significa se manifestar. Já está tudo dentro do seu coração. A potência já está lá. A semente é a potência. Mas com a associação do sadhu, isso vai se manifestar. Esse é o processo. Agora, se você não tivesse nada, como é que isso ia se manifestar? Por exemplo, você pega uma casca, a casca do arroz, e aí você vai lá e esmaga as cascas dos grãos. Vai sair algum grão de dentro da casca quando já tem só a casca? Não, porque ali dentro já não tinha nada. Você fica tipo, esmagando só as cascas sem os grãos dentro, não tem nada, vai sair nada. Então, da mesma maneira, então isso não vem de fora, você já tem. Udaya significa se manifestar. Então você precisa de sadhusanga. Ouvir Harikatha. Esse é o nosso sadhana. Como remover todos os nossos anartas. Se você não tivesse anartas, então como é que isso vai se manifestar? Perdão, se você tiver anartas, como isso vai se manifestar se você ainda tem anartas? Por exemplo, tem fogo dentro da madeira, mas não dá para você ver. Mas quando você fricciona duas madeiras, ela pega fogo sozinha. E como é possível isso? Mas como saber que tem fogo dentro da madeira? Você pega 2 pedaços de madeira e flexiona, e aí você vai ver o fogo sair. Então essa é a nossa meta do nosso ano. Tente entender isso. Nós temos essa potência. Você tem, mas é muito diminuto. Na plataforma de Sandhini, então Samvita e Ladini vão se manifestar. Shuddhasata Vishesasma Prima Suryansa Samabarutbi Chitamanisha Kridasobhavautache. Isso é verdade. A plataforma está ali. Não dá para dizer que você não tem nada. Mas aquilo está o quê? Numa quantidade muito diminuta. E aí, pela misericórdia sem causa de Guru Vaishnavas e dos Nitya Siddha Brajavas,
aqueles que são eternos associados de Krishna. Isso está ali. Não, você não pode dizer que você não tem nada. Então esse é o processo Sadhu Sangha. Gurudeva, em muitas aulas, ele explicou isso. Então isso é muito importante. Então, Shamarani Didi explicou um livro que é muito belo. Todo ano eu glorifico esse livro dele. Que livro é esse? Swarupa da Diva. Pessoas dizem, esse aí não é o nosso. O que as outras pessoas dizem não interessa, as evidências estão ali. E no Chaitanya Charitamrita explica, Nitya Siddha Krishna Prema, Sadhu Kabunaya, Vanadishota Chit, Koroe, Udaya, Sravanad Sudachite. No Srimad Bhagavatam há um sloka também que tem fogo. Se tiver, tem o mesmo, a lenha, né? Se você pega uma lenha molhada, ela não vai pegar fogo. Mas essa mesma lenha, quando está seca, ela pega fogo. Então significa o quê? Aquela lenha que está completamente molhada. Mas o fogo está ali dentro dela também. Aquela mesma lenha, quando ela está molhada, não vai pegar fogo, mas quando ela secar, ela vai pegar fogo. Então, o coração do sadhaka está completamente coberto pelos anartas. E por sadhu sangha, os anartas vão embora. Então, sadhana bhakti. E tem duas funções de sadhana bhakti. Limpar. Que nem uma máquina de lavar. Que nem uma máquina de lavar, limpar, limpar, limpar. Remover os anartas. Isso está explicado muito claramente. Então, o Sadhana Bhakti tem duas funções. Primeiro é remover. E segundo é como ter uma gotinha do amor dos Vrajavasis. Nitya Siddhasya Bhavasya Prakyatam Iti Shadyatam. Prakyatam. Esse é o processo. Senão você vai achar que só por sadhu sangha você pode obter. Então, Rupa Sanatana, eles fizeram Bhajana Sada. E o seu irmão também, Anupama, ele obteve a associação. Mas Anupama não fez Bhajana Sada na Prarada de Krishna. O pai de Jiva Goswami, Anupama, que é o pai de Jiva Goswami, ele era irmão de Rupa Sanatana. Os três irmãos fizeram Bhajana Sada em Ramakirtana. E Rupa Sanatana disseram, vocês são três irmãos. Nós estamos fazendo Bhajana Sadhana para Krishna. E Radha Krishna são o mais elevado. Eles se glorificaram sobre Radha Krishna. Anupama fazia Bhajana Sadhana para Ramachandra. Eles ficavam juntos, mas não era possível. Narada Rishi também deu associação para todo mundo. Narada deu mantra para Prahlada Maharaj, Dhruva Maharaj. E também Miligari. E Narada Rishi também deu associação para os Pandavas. No Srimad Bhagavatam, isso é glorificado. Narada Rishi, muito humildemente, ele glorificou os Pandavas.
Esse sloka é muito lindo do Bhagavad. Então, Narada Rishi, na sua forma de Naradiya Gopi, na verdade, a forma original de Narada Rishi é Naradiya Gopi. No comentário de Vishwanath Chakravarti Thakur, ele fala isso. Naradiya Gopi. E ele deu associação para os Pandavas. O próprio Krishna glorifica os Pandavas sobre as Gopis. E quanta avidez surgiu no coração dos Pandavas. Eles fizeram Bhajana Sadhana às margens do Radhakunda, na forma de árvores. Mas não foi possível não obter esse humor. Uddhava também. Ele veio a Vrindavana. Gurudeva disse: todas as gramas de Uddhavakunda são uma forma de Uddhava, e ele está fazendo severas austeridades. Então o Uddhava veio, ele glorificou Srimati Radhika, depois ele pensou: é melhor que eu retorne a Vatura. Ele disse: agora Krishna está em Mathura, então é melhor que eu volte para lá. Ele glorificou Srimati Radhika, todas as Gopis. E por que ele não ficou em Vrindavana? Por que ele voltou para Mathura? Ele disse isso. Então é melhor que eu volte. Ele veio aqui, mas o que aconteceu? Se você tostar uma semente e plantar, e aí mesmo que chova, não vai brotar, não vai germinar. Uma semente tostada não vai germinar. Quando Srimati Radhika, então quando ele viu Srimati Radhika, tudo isso, mas ele pensou: não, eu tenho que voltar para Mathura. Então eu estou só explicando tudo isso. Muitos rishis faziam Bhajana Sadhana, mas de alguma maneira nós somos muito sortudos porque nós viemos na linha de Chaitanya Mahaprabhu. Nós somos muito sortudos porque nós viemos na linha de Chaitanya Mahaprabhu. Gurudeva disse numa aula: o Senhor Chaitanya Mahaprabhu vai dar misericórdia. Se você não tivesse esse tipo de potência madura prema, se você não tivesse esse tipo de madura prema, essa potência, como é que você viria para essa linha de Mahaprabhu? Então essa é a nossa esperança. Entende esperança? Lapa Kushmanjali Raghunatha Dasa Goswami recita este verso. Raghunatha Dasa Goswami recita esse verso.
Como receber uma gotinha do amor, misericórdia de Srimati Radhika. Krishna disse para Raghunatha Dasa Goswami: Ei, Raghunatha, eu reparei as suas severas austeridades, tapácia. Meu coração se derreteu completamente. Então eu vou te dar uma misericórdia. Aceite minha misericórdia. Raghunatha Dasa Goswami disse: quero não. Ei, Bakari Krishna. Não precisa. Não há necessidade da sua misericórdia, não. Que misericórdia que há necessidade? A de Radharani. Esse verso é explicado. Radha Kripa Kataksha. Esse é o nosso processo. Todos os Goswamis são eternos associados de Srimati Radhika, mas eles estão nos ensinando. Eles estão nos ensinando como se tornarem focados em Srimati Radhika. Kripa, você entende? Então, no Vilapa Kushmandri Raghunatha Dasa Goswami está nos dizendo: então, por que a gente não diz: Ei, Krishna, venha e dê misericórdia? Não. Ei, Bakari Krishna, não preciso da sua misericórdia, não. Radha Kripa. Gaudiya Vaishnava significa isso. Gaudiya Vaishnava significa aqueles que são devotos de Srimati Radhika. No começo aqui, Maharaj falou que a nossa Istadevi é Srimati Radhika. Raghunatha Dasa Goswami. Nossa Ishvari é Srimati Radhika. Nossa Ishvari é Srimati Radhika. Gaudiya Vaishnava é assim. Aqueles que adoram Shiva são... aqueles que adoram o Deus do céu são Soro. Aqueles que adoram Vishnu são Vaishnavas. Aqueles que adoram Shiva são Shaivas. Aqueles que adoram Shakti Devikali são Shaivas. Aqueles que adoram Ganesha, eles são Ganapadas. Surya, Sora e Ganesha Ganapada. E aqueles que adoram Srimati Radhika e aqueles que adoram Krishna são Kashini. E aqueles que adoram Srimati Radhika, um dos nomes de Srimati Radhika é Gauri. Aqueles que adoram Srimati Radhika são chamados de Gauri. Bolo Gaudiya Vaishnavas Kija. Todos vocês são Gaudiya Vaishnavas. E também Gaudiya vem de Chaitanya Mahaprabhu Gaura Sundara, a forma combinada de Radha Krishna. Então essa é a nossa meta. Então, de todas as Gaudiya Matas, nós podemos ver Chaitanya Mahaprabhu, Satyananda Gaurahari. E aí, que benefício a gente vai ter? Prakash Prabhu, diga. If you worship Radha Krishna under guidance of Sachidananda Gauri,
then you get to life. Not once. Se você adorar Radha Krishna sob a orientação de Satinanda Nagura Hari, você vai ter dois destinos, não é um só não. Sua alma vai dividir em dois. Ao mesmo tempo, você vai servir em Udara Maidam Seva e Madhurya Dham Seva, Vrindavana Dham. A sua Atma vai para dois locais. Setadvipa, Navadvipadam. E ao mesmo tempo, você vai para servir Radha Krishna. Gurudeva diz: apenas se jogue na água do Nirgata Gata em Navadvipadama e você vai sair lá no Keshigata em Vrindavana. Eu não vou tomar muito o tempo de vocês, não. Vocês devem estar cansados, vocês também têm que quebrar o jejum. Cadê o Param? Jai Jai Shri Radhe. Bolo Vrindavana Virari Lala Ki Jai. Jai Nemi Maharaj Ki Jai. Oh, everybody come. Nice lovely there because I told if you worship Radha Krishna under guidance of Chaitanya Mahaprabhu. Então, se você adora Krishna na linha de Mahaprabhu, você vai ganhar dois lados, mas eu não vou conseguir agora te dar dois, né? Eu vou te dar só um pedacinho aqui. Então, todos aqui, venham aqui pegar um lado. Jai Shila Gurudeva Ki Jai. Jai Vrindavana Dham Ki Jai. Haribo.